Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto muito legal, eu gosto muito deste assunto. Hoje eu vou falar então da relação de Lilith, Lua e Vênus. Também a gente podia colocar os nodos lunares aqui, mas eu não coloquei. Mas depois eu falo um pouquinho sobre eles. Bem, por que eu coloquei esse assunto aqui? Esse final de semana eu fiquei estudando um pouco sobre esse assunto, até conversei com algumas pessoas, porque este assunto me revelou uma coisa que eu não estava enxergando. Aí eu falei, vou lá gravar um vídeo e compartilhar com o povo. Vamos lá. Lilith. A Lilith ela é muito colocada nos livros, tanto na internet, se for buscar, como uma questão de frustração, aquilo que eu não consigo me realizar, uma castração, sabe, é como se eu não conseguisse, como se tivesse aquele copo vazio, e aí eu tento preencher ele, nada dá certo. Eu não gosto muito dessa visão de Lilith. Eu acho que essa visão de Lilith, ela não faz sentido do que eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra mim isso tem muito mais a visão de Quiron, porque está relacionado com uma ferida, né? O Quiron está relacionado com o curador, né? Com a nossa autocura, e assim eu consigo curar o outro, do que necessariamente Lilith. Quando a gente vai estudar Lilith, e principalmente eu falo pra vocês sobre a teosofia, sobre estudar a antropogênese, a gente vai ver que Lilith aparece na história quando a gente está falando da terceira raça lemuriana, que é quando os seres humanos vinham dessa questão andrógena, estavam começando todo o seu processo de adentrar aos mundos físicos, e aí que acontece que há então a caída, né, a queda das hierarquias, né, das consciências, para que o ser humano ele pudesse evoluir. Com isso há a polaridade do sexo. Aí o ser humano, antes disso, era uma relação assexuada. Então de mim saiu um outro ser. Não precisava do outro, porque eu era um andrógeno, então, ou seja, eu tinha as duas partes, né? E aí quando houve a queda e quando então há essa diferenciação dos sexos, eu preciso do outro para o quê? Perpetuar a espécie. Então, o que acontece? A gente vem vindo, né, naquele vídeo do qual é sua missão, ele é complemento disso que eu estou falando com vocês, a gente vem vindo de várias etapas evolutivas, né? Então, a nossa última etapa evolutiva, né, era a etapa evolutiva animal. E quando é os animais, quando a gente olha o animal tem um instinto, existe um instinto para que ele, então, vá lá, né, faça o acasalamento, para quê? Para que haja uma perpetuação da espécie. Quando esse instinto animal ainda chega no homem, porque chega e a gente... Por isso que esse processo de burilamento, né, de transmutação, de sublimação, por isso que é o arcano 11 da força, através da consciência superior que doma as minhas emoções. O que acontece é que quando há diferenciação do sexo, há o estímulo para que os seres humanos eles possam se relacionar. Por isso que é a vergonha, por isso que o sexo está muito relacionado com a vergonha. E a Lilith está muito relacionada com a serpente que come, né, do fruto. E aí o que acontece? Vai passando, só que vai passando as eras, e vai passando as raças, a raça lemuriana atlântida, as pessoas ficam muito presas ainda esse instinto animal, ainda esse instinto sexual. E aí com isso fica presa aos chakras inferiores. Ficando preso aos chakras inferiores, a pessoa utiliza do sexo para ter poder, a pessoa utiliza do sexo para ter dinheiro, a pessoa utiliza do sexo para alimentar apenas este animal ainda que vive dentro de cada um de nós. Essa besta, né, que vive dentro de cada um de nós. Então Lilith, na minha visão, né, na minha percepção, com os estudos da teosofia, ele está falando disso para mim. Está falando daquela parte, ó, e Lilith tem a parte da lua, né, por isso que Lilith está relacionado com a lua. Eu não vou falar a parte astronômica aqui, mas se você quiser, joga lá que você vai ver que a Lilith tem relação com a lua e tem relação então com os trânsitos, com os movimentos lunares, como os nodos lunares. E aqui tem uma parte escura de Lilith, né? Esse escuro é o quê? A gente pode dizer que é a nossa ignorância. O escuro, né? É aquele animal ainda não domado. E aí eu sempre como da fruta, eu sempre caio. Então, para mim, Lilith tem mais relação com isso, tá? Não com relação a essa questão que as pessoas falam, ai, que é uma frustração. Porque você fala Lilith para uma pessoa de casa 8,
De casa 7, que eu vou explicar pra vocês, cara, você tá ferrando com a vida da pessoa. A pessoa tá ficando mais presa às questões ainda ocultas dela, que traz deste passado, então deste animal ainda não domado, do que tá trazendo clareza. Então por isso que eu não gosto dessa visão. Então Lilith tem a ver com essa questão. E a Lilith, então, a Lilith, gente, é o passado. A gente sabe que a Lua está relacionada com o passado, não tá? Você já ouviu falar isso em alguns lugares, né? Eu já falei também aqui. Mas a Lilith, ela é como se fosse o acúmulo de todo um passado mal resolvido dentro de mim. Esse mal resolvido é o quê? Ainda a minha parte animal que eu não consegui domar. Ainda as minhas emoções que eu não estou conseguindo ainda sublimar. E aí o que acontece? Ai, eu vou e faço qualquer coisa, né? E aí é interessante de observar isso, porque a Lilith, né, no signo e na casa, ela vai falar dos aspectos das nidanas, dos aspectos negativos, do acúmulo que você vem trazendo de outras experiências reencarnatórias. A Lua, o que é a Lua? A Lua, ela apenas é um reflexo deste somatório que eu ainda trago de oculto dentro de mim, mas ele está relacionado com o meu presente, não necessariamente o meu passado. Só que está relacionado com o meu passado, porque ele é um reflexo. Mas a Lilith fala do passado muito mais do que a Lua. A Lua ela é só um reflexo, do tipo assim, olha, é como se Deus falasse assim pra você, trabalha bem essa Lua que você vai sublimar essa questão da Lilith. E a Vênus, né, a gente já falou isso sobre a questão das oitavas superiores em outros vídeos, a Vênus, ela fala do futuro, da onde eu tenho que chegar. Porque essa Lua aqui, ela tá no meio, né, ela faz a interconexão ainda com o meu passado e com o meu futuro. E eu vou mostrar para vocês um mapa para vocês entenderem como existe ligação, e principalmente com os nodos lunares, para vocês verem como tem um raciocínio, como tem uma lógica, né? Vou colocar aqui um pouquinho que a Lilith, então, é aquele ponto do mapa onde é meu calcanhar de Aquiles, é onde pega. E aí o que acontece é que aí eu vou achar... Lembra aquela cena da Matrix? Que tá o Neo, e aí passa uma loira de vestido vermelho? Isso é Lilith, entendeu? É a Lilith. Ela que tá tentando te seduzir naquele ponto fraco seu, é o ponto fraco. E aí o ponto fraco tá onde? Em cada signo, em cada casa. Então é onde tem o seu ponto fraquinho, é onde pega. E você cai. Porque a Lilith está relacionada com o astral, né, gente? E a gente fica preso ao astral. O astral, ele não é espiritual. Espiritual é espiritual, mundos elevados, mundos felizes. Isso aqui não é um mundo feliz, isso aqui é um mundo totalmente ainda tamásico, degenerado. Então uma pessoa que fala assim, nossa, eu sou super mega feliz aqui, estando aqui, nossa, que tá tudo aqui, tem alguma coisa errada. Você tem que estar o quê? Em meditação. Então você vai olhar esse mundo e esse mundo não vai mais te interferir. Ele não vai mais te trazer tristeza nem felicidade. Você é o que? É imparcial a este mundo. Lembra que você é a lei, você é o Dharma, você é fiel à balança. Eu já comentei isso com vocês no vídeo do Dharma. E aí lembrando só uma coisa pra vocês, que se você tem Lilith nos signos positivos, tá relacionado então com a questão de que você é seduzido, você vai ser seduzido pelo signo que tá e pela casa que tá? Então, signos positivos, signos de ar e signos de fogo. E se você tem signos negativos, ou signos de terra e signos de ar, você vai seduzir. Aí, ó que tá. Então, às vezes você faz alguma coisa e você fala assim, nossa, como é que eu fiz isso? Ué, filho, porque você ainda tá na questão ainda da parte oculta sua. Essa sua ignorância relacionada ainda com as suas formas de pensamentos, com essas emoções ainda ligadas ao instinto sexual, ligada ao instinto da perpetuação da espécie. Então isso é uma coisa interessante da gente observar. E aí com isso a gente começa a ficar um pouco mais ligado com relação à vida. Porque a partir do momento que a gente fala assim, eu me entrego à vida, só que eu ainda tenho conflitos dentro de mim, porque o conflitos é o quê? É Lúcifer ligado a Lilith e Micael ligado à luz. Ai, Lúcifer é do mal, porque Lúcifer não sei o quê. Não, gente, Lúcifer é o portador da luz, ele existe luz. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar este demônio relacionado com esse animal ainda, que é meio e essa questão luciferina dentro de mim, para transformar em luz, porque ele porta a luz. Para transformar em Micael, para transformar em Vênus.
Então isso é uma coisa bem interessante. Outra coisa que eu queria comentar é, se você tem Lilith, toma cuidado. Casa 5, casa 7, casa 8. Não tô falando de si, tô falando do setor, da casa. Você tem que tomar cuidado com a sua energia sexual, tá? Casa 5, namoro, prazer, hobbies, flertar, paqueras, né? A gente gosta de romances, namoro. E aí, assim, aquela pessoa que quer flertar com todo mundo. E aí o que acontece? Cai na Lilith. Aí fica nessa coisa instintiva, de que quer todo mundo, né? A pessoa perde o foco, gente. A pessoa perde o foco da sua verticalização. Qual que é o ideal do seu foco da verticalização? É olhar o teu mapa e falar assim, poxa, eu tenho que acender o meu sol, o meu ascendente, o meu meio do céu. Casa 7 está relacionado com os relacionamentos, né? Então é o outro. Então também entra a parte sexual. Porque está relacionado com eu quero estar com o outro, casamento. E a casa número 8 está relacionado com o signo de Escorpião. Então está relacionado mais com esse instinto animal, né? Esse instinto sexual. E a pessoa, então, muitas pessoas que têm Lilith nessas casas, elas têm um comprometimento de o que? Segurar isso aí. Ai, Marcela, como é que eu vou fazer isso? Eu vou reprimir isso? Não, porque se uma pessoa ela reprime isso, vai chegar um determinado momento que vai reprimir tanto, vai chegar um momento que ela vai explodir. Na hora que ela explodir, aí vira um pervertido, entendeu? Aí faz o quê? Faz que nem o pessoal da igreja católica, evangélica, fica naquela coisa, tô reprimindo, eu não preciso dessa energia pecaminosa, vergonha. Aí o que acontece? Faz o que faz. Vai estuprar, vai ter pedofilia, vai, sei lá, vai até entrar em sistema de tráfico de mulheres, tráfico de sexo, pornografia. Então, assim, a gente não deve reprimir, a gente deve o quê? Conhecer essas energias, saber dessas energias e saber como é que eu posso sublimar elas, né? E Vênus me fala um pouquinho, Vênus e Lua me fala um pouquinho de como eu começo a sublimar, principalmente no Nó do Norte também. É interessante a gente saber disso. Então, exemplo assim, você que tem a Lilith nessas casas, uma dica que eu dou, tá, gente? Eu não sou puritana, mas não fica se envolvendo com muita gente, não. Parte sexualmente falando, tá? Sim, dou pra 15, 20, 30, 40, 50, você se perde. E aí o que acontece é que você fica mais preso à Lilith. Você fica cada vez mais preso à Lilith e aí, gente, chega um momento que a pessoa não sabe nem quem é ela. Ela se envolveu tanto com as energias astrais, né? Porque na verdade, assim, vamos dizer, você já transou com 15 caras. Ou você já transou com 15 mulheres. Aí você transa com um cara que já transou com 40. Você pega a energia do cara e das 40. Você vê como vira um embrolho? E aí vira orgia. A Lilith adora uma orgia. A Lilith adora. Você vai em alguns lugares astrais, se você passa assim, você vê umas surubas. A Lilith adora suruba. A Lilith adora. Porque fica relacionado à questão sexual. É só você ver os animais, gente. Às vezes você vê o animal lá, ele vai transar com um, vai transar com o outro. Né? Não tem um respeito. Isso não tá legal. Isso não está relacionado com a parte divina. Né? A questão fiel é você ser fiel ao outro. Você ser leal ao outro, né? A gente está, então, tendo que trabalhar ainda esse animal que vive dentro da gente, resquícios animalescos que vivem dentro da gente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de mapa astral, para que vocês possam observar isso na prática. E isso é muito legal de se observar, tá bom? Gente, então vamos lá, vou dar continuidade, vou dar um exemplo no mapa astral. Lembrando, gente, você quer fazer um exemplo de mapa astral, não é pra você falar assim, eu quero a lua aqui e tal. Não existe isso, tá? Porque tudo é o que? Matemática cósmica. Então, assim, chega lá num software, ou chega num site legal, pega o mapa astral e vai usar, ou pega o seu próprio mapa astral, tá? Porque, às vezes, tudo isso aqui é matemático, tá? Então, assim, não tem como eu tenho... o sol nasceu aqui, não tem como ter um sol aqui, não faz sentido. Porque todo mapa, gente, as pessoas têm muita dificuldade de ler, interpretar o mapa, porque elas leem só os segmentos. A gente tem que fazer o que? As interconexões. Então você tem que fazer o que? Sabe tricô? Você tem que tricotear. E aí você vai fazendo o que? Todas as... Poxa, tá aqui, então eu vou olhar pra cá, qual que é o sentido? O que tá bloqueado? Então você tem que fazer você tem que tecer, porque se você ler casinha por casinha, signo, planetinha, você não vai entender nada. Então eu vou passar aqui pra vocês entenderem. Lendo isso da pessoa, a pessoa pode trabalhar toda essa questão de bloqueios, ela pode trabalhar melhor essa sua questão da Lilith, então como ela pode canalizar de vez para as questões inferiores, né? Porque aí se a gente desse
o chakra básico para as questões das oitavas inferiores, eu formo o rabinho, né? Aí eu formo um diabinho. Então a gente tem que sublimar. E aí cada um, gente, veio com a cruz que veio carregar. Então assim, não vem falar assim, mas meu mapa é horrível. Fia, você que quis. Então assim, não vem ficar dizendo que, porque o meu mapa... Então cada um tem um fardo para carregar e Deus, gente, nunca dá além do que você não pode conseguir, tá? Então vamos lá. Vamos observar aqui no mapa. A gente tem aqui a mandala astrológica. E aí vamos dizer que essa pessoa tem ali... Olha que interessante, olha como é difícil, né? A pessoa se colocou numa situação, né? O eu superior se colocou numa situação para testar. E se consegue superar isso, a pessoa faz o quê? Ela consegue trazer luz para as sombras, né? A pessoa tem uma Lilith de casa 8 em Libra. Então vamos lá, como é que a gente interpreta? Lilith em Libra, a pessoa ela vai ser seduzida, lembra que signos positivos vai ser seduzido pela força de Lilith. Ela vai ser seduzida pelo equilíbrio, pela beleza. Então é uma pessoa que, vamos dizer, vai ser seduzida pela casca, vai ser aquela parte do filme Matrix, que passa a loira bonita. Então a pessoa vai ficar o quê? No belo. E às vezes, gente, é uma Lilith assim, que vai em cima de você, né? A força. Não é a pessoa, gente, mas a pessoa também, ela entra no jogo, né, astral. Então não tem como a gente... Uma pessoa, então, que fica presa, ela gosta do refinamento, ela gosta da beleza, ela gosta de um equilíbrio, de uma fala mais harmônica. É uma pessoa, então, que ela vai ser seduzida por esse tipo de pessoa, seja mulher ou seja homem, ela vai ter. Vamos lá, casa 8. Casa 8 tá me falando das questões relacionadas emocionais. Eu vou tirar um pouquinho essa questão sexual aí, porque senão o pessoal só fala que escorpião é sexo. A gente sabe que touro é o apego, certo? Touro é o apego. Só que touro e escorpião, eles são a mesma coisa. São a mesma coisa. Só que um tá numa fase e o outro tá na outra fase, é o oposto. Por exemplo assim, uma pessoa que é muito apegada, ela tá na parte o quê? Negativa de touro, porque touro é apegado. E a mesma coisa, uma pessoa nasce com elementos de touro e ela tá muito desapegada, é porque ela veio trabalhar o quê? Esse apego. Você vê como a gente sempre escoa para um lado? Mesma coisa, uma pessoa com a questão da câncer e capricórnio, veio trabalhar as emoções, veio colocar as emoções para fora, mas aí só fica na parte o quê? Mais rude, mais rígida de capricórnio, né? Então a pessoa nasceu com Libra, numa casa 8, está relacionado então com os apegos emocionais, porque escorpião, gente, rege o quê? As emoções, né? As emoções cristalizadas dentro da gente. Então a pessoa não sabe transformar. E interessante que essa pessoa, ela aqui, ó, nasce com o meio do céu em escorpião. Olha aí, ó. Olha como tudo faz sentido no mapa. A pessoa veio para se transformar. Tem que se transformar, principalmente as emoções. E aí o que acontece é que ela vai cair no conto do vigário. Então tem que tomar muito cuidado. Então você tem que começar a ver que pessoa que nasce com esse posicionamento, cara, não é só a fachadinha, não. Às vezes a pessoa tá querendo que você venha porque ela vai te engolir. Você vai ser dependente emocionalmente dessa pessoa, porque a própria pessoa, ela tem aquele processo que a gente fala do sadomasoquismo, né? Que é o sádico é o sádico e o outro que é o masoquista. E aí você entra nessa relação e você não sabe mais sair. Olha que interessante a sacada. A pessoa tem então questões de apegos emocionais, não sabe transformar. Isso já me fala do passado dela. Olha que bárbaro, gente. Nódulo sul da pessoa está na casa 7 em Libra. Opa, perdão. Na casa 7 em Leão. Casa 7 é o outro, né? Eu faço muito pelo outro, eu esqueço de mim. Ou seja, isso já me dá indícios de que em vidas passadas a pessoa é dependente emocionalmente do outro. E aí o que acontece? A gente olha para o nó do norte, que é aquilo que destrava o mapa. A pessoa tem um nó do norte na casa 1 da individualidade, da independência em aquário. Aquário é a liberdade. Não é a liberdade? Então o que o mapa está dizendo só isso para mim? Só estou analisando esses três. Então quer dizer que as experiências passadas da pessoa
só ficou presa aos relacionamentos, ela não desenvolveu a sua própria independência, a sua própria liberdade, a sua própria iniciativa de ir lá fazer as coisas. Ela sempre precisava do outro para fazer. E aí isso é engraçado porque a pessoa, para ela desenvolver, gente, independência, ela precisa estar o quê? Desapegada emocionalmente, porque senão não vai. Por exemplo, assim, uma pessoa que ela é independente financeiramente, ela é também independente emocionalmente. Olha que sacada legal, né? Então a pessoa vai ter tendências a atrair parceiros muito que chamativos, vai atrair esses parceiros de forma que esse parceiro, ele vai fazer o que? Ele vai laçar a pessoa e a pessoa não vai conseguir ter muitas iniciativas dentro do próprio casamento, do próprio relacionamento. Ela fica presa naquilo. Olha que bárbaro, gente. A Lua não tá relacionada com a casa 4? Ela não é com a casa 4, não tá? A Lua, eu falo pra vocês, a Lua pra mim é o segmento mais kármico do mapa, que é o segmento onde a gente se apega emocionalmente. Umas vezes eu converso com o pessoal da internet, meu Deus, se minha mãe morrer, eu morro. Pronto, já tá apegado emocionalmente. Já tá apegado nas ilusões. E olha que interessante, tem touro na casa 4. Isso me dá indícios do que? A pessoa é apegada emocionalmente aos outros e à família. Ela não consegue dizer não. Ela não consegue chegar e falar assim, eu vou fazer por conta própria. Ela sempre vai precisar do aval, da autorização, de um contrato de outra pessoa para ela fazer. E aí, meu filho, o que acontece? Essa Vênus aqui, olha que interessante, a pessoa ainda tem Vênus em Leão na casa 7. Vai o que? Matar essa Vênus. Mata essa Vênus. Porque a Vênus, gente, em Leão, na casa 7, ela precisa ser nutrida de um relacionamento saudável, né? Só que ela precisa receber do outro. Ela precisa receber, porque Leão, ele gosta dessa coisa do brilho, essa coisa das pessoas ficarem elogiando. Faz bem. Por exemplo, assim, a gente tem que assumir as nossas energias. Só que é claro que, assim, certo momento, então, exemplo assim, essa pessoa, às vezes, ela não gosta de receber elogio. Aí, ó, não gosta de receber elogio, ela não gosta de receber um agrado, porque ela se focou muito no outro, porque ela é apegada emocionalmente. Então, se chega uma pessoa e fala assim pra ela, nossa, você tem um trabalho bonito, nossa, como você é talentosa, nossa, como você é capaz de fazer aquilo, a pessoa acha isso ruim, ela corta. Porque a tendência dela, lembra que eu falei que nó do sul e Lilith, a tendência passada são as nossas endanas, os nossos aspectos negativos? Ela tem essa tendência. Só que, gente, a gente tem que acender a Vênus no nosso mapa, como o Sol. E olha que interessante, o Sol da pessoa cai numa casa 5. Que é a casa do quê? De Leão. É a casa de Leão. E é interessante porque Vênus e Sol, eles estão muito relacionados, eles estão muito próximos um do outro. Então, e consequentemente, uma pessoa, olha que interessante, casa 2 não é regida por Vênus, não é meu financeiro, não é o meu dinheiro, o meu material. Uma pessoa emocionalmente apegada, ela não desenvolve a casa 2, ela não desenvolve o dinheiro. Não desenvolvendo isso aqui, ela não consegue para o nó do norte dela em Aquário. Então, olha como tem aí questões a serem trabalhadas, né? Então, a pessoa quando a gente olha o mapa assim, a gente começa a observar e a gente fala assim, olha, a sua questão em si está muito relacionada com os seus apegos emocional. E aí você fica assim, devoto ao outro. Mas você não tem que ser devoto a ninguém, você tem que ser devoto a Deus, a amor. Você tem que ser, o devocional é o além, não isso aqui, gente. Imagina eu ficar lá na igreja católica, ficar devotando um santo, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, agora vamos olhar a Lua. Lua é o presente, o que a pessoa precisa trabalhar hoje. Olha que interessante, gente. Deus é magnífico. Deus é magnífico. A pessoa tem uma lua de casa 11, que vai fazer com que ela vá para o mundo, porque casa 11 é os grupos. A pessoa às vezes pode querer se isolar. Por que ela quer se isolar, gente? Porque ela só quer ficar vivendo ou da casa, ou da família, ou do outro. Tem esses dois aspectos. Aí Deus faz assim com ela. Ó, minha filha, é o seguinte, você vai lá pro mundo, casa 11, você vai ficar lá no meio de todo mundo, e você vai nascer com uma lua em Capricórnio junto com Saturno. Porque Saturno também, gente, está muito relacionado com o passado, tá? E olha que interessante. E o que é uma lua em Capricórnio?
Tá pedindo o que pra pessoa? Maturidade emocional. Porque sem essa maturidade emocional, gente, ela não desenvolve, porque isso aqui é casa de Aquário e Saturno tá aqui. Saturno não rege Aquário? Então, olha como é legal da gente ver, gente, como a gente pode destravar um mapa. Não é difícil a astrologia, gente, eu fico arrepiada aqui. Não é difícil a astrologia. Só que o pessoal, eles embananam tanto, o pessoal fica lá. Isso aqui, gente, está mais relacionado com a astrologia moderna, transcendental, esotérica, psicológica, não com a astrologia tradicional, que eu gosto da astrologia tradicional, com uma parte de você prevenir, de você ver as previsões, de você ver, às vezes, momentos que são mais propícios, momentos que não são tão propícios. Mas a parte que eu mais gosto é isso aqui, ó. Porque eu olho para isso aqui e aí tá mais me falando do meio céu escorpião. Ó, desapega disso daqui, cacete. Então a pessoa, se ela não desenvolve a maturidade emocional, que a Lua em Capricórnio pede isso pra pessoa, ela não vai desenvolver a sua independência. E com isso ela não desenvolve a dependência financeira, porque uma casa está associada à outra. Tuc, 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 tuc. Então uma pessoa, às vezes, com esse posicionamento, ela pode o quê? Se fechar a uma pessoa só, ela pode se fechar à família só e não vai pro mundo. Aí que acontece? Frustrações, né? Se frustra, essa Vênus aqui fica mega frustrada, porque a Vênus, ela alimenta muito este mapa, a paixão, a alegria, ela alimenta a alegria, né? O Sol alimenta a alegria, a coisa de viver. Então uma pessoa, ela fica assim, ah, meu amo, tudo pra você, tudo pra você. E ela tá super frustrada dentro dela. Então quando a gente olha isso, a gente fala assim, Cacilda, como é legal a astrologia. É legal a astrologia. Então esse é só um exemplo. E isso porque eu não coloquei Marte, que dá pra gente saber como é que essa pessoa tem que ser mais, né, na iniciativa, como é que a pessoa tem que ir. Não coloquei Áries pra ver como é que tá sendo essa, né, a relação de casa 1 e casa 3. Na verdade, Áries tá aqui, né? Casa 3. Então, ou seja, a expressão da pessoa tem que ser uma expressão, que uma comunicação de iniciação, a pessoa tem que falar mesmo, os impulsos internos, tem que só tomar cuidado, tem que ter o equilíbrio, como sempre, né? Um outro exemplo que eu posso dar pra vocês, uma pessoa que nasce com Lilith em Sagitário, ou um Lilith em Áries. A pessoa que nasce com Lilith em Áries, ela é aquela coisa egocêntrica, ela é aquela coisa só eu. Então assim, toma muito cuidado aí se você é seduzida, lembra, signos signos positivos, se você é seduzido por uma Lilith em Áries, ela vai te seduzir pra você, ó, ficar só pra ela, toma muito cuidado. Mesma coisa uma Lilith em Sagitário, a pessoa que nasce com uma Lilith em Sagitário, ela pode ficar seduzida pela conversa filosófica, pela essa conversa mais transcendental. E às vezes a pessoa só tá falando, a pessoa só tá te, ó, comendo, você não tá nem percebendo, tá? Então é interessante da gente observar isso no mapa astral, né? Então hoje eu falei um pouquinho da Lilith, como a Lilith ela fala muito, gente. A Lilith no do Sul fala demais da gente. A gente não precisa ficar colocando, eu já falei isso pra vocês, não precisa ficar colocando tantos asteroides, porque não sei o que, ponto médio, ponto certo, ponto X. Poxa, só trabalhar alguns pontos já me fala muita coisa da minha vida. Eu já destravo esse mapa de uma forma brilhante. Então é isso, então a pessoa, nesse caso, tem que trabalhar o que? A segurança interna. Ela tem que saber transformar as emoções. Olha o meio do céu em Escorpião. Fiz um post falando sobre isso um dia, sobre o meio do céu em Escorpião. Ela veio transformar as suas emoções. Ela veio observar que, na verdade, o que ela precisa não é do outro, mas sim, ela precisa dela mesma, trazer a autoconfiança e depois, ó, é só compartilhamento. Ela veio para compartilhar. Ela veio para estar no mundo. Então, isso daqui é o que eu queria passar hoje para você. Você quer fazer sua orientação vocacional, astrológica? Manda um e-mail para mim. Você tem que mandar o e-mail. Você pode escrever dentro do site ou mandar o e-mail para nutriçãoespiritual8@gmail.com. Você coloca lá, eu vou mandar para vocês um pouquinho de como é feito o trabalho. E aí vocês podem ter todos esses meus questionamentos e percepções no mapa de vocês, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!